Fala, meus queridos, lindos espectadores aqui do Diamond Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E aqui esse episódio é especial porque ele é feito aqui em Capitólio, uma cidade maravilhosa, tudo lindo, lagos, montanhas. Teve vários episódios aqui, mas esse aqui tem um fundinho especial porque a gente tá com dois convidados aqui, ó, diferentes, hein? Tem uma pessoa que vocês conhecem muito, é outra que vocês conhecem mais ainda. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês os meus dois queridos convidados, Jorge Cotes e Ernesto Morechita. Ernesto Morechita! Desculpa! Eu sou acostumado. Ele é emocionado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem demais? Bom demais, sou? Bom demais. Bom demais, tava comendo um pão de queijo, um doce de leite. Um doce de leite, bom, né? Um queijinho, né? Bom. E aí... Mas deixa eu fazer um negócio aqui. Antes da gente começar a bater os papos, algumas pessoas podem não conhecer quem são vocês. Não acredito que seja difícil, mas eu quero que cada um se apresente aí. Então vamos começar pelo nosso querido Jorge aí. Se apresente, quem é você, o que você faz e o que você faz de melhor. Fala, meus Diamonds, meus lindos! Seja bem-vindo a mais um episódio. Vamos lá, galera. Provavelmente pode ter um pessoal aí que não me conhece realmente, tá ouvindo a gente. Sou o CEO hoje do Grupo X, né? Founder e CEO do Grupo X, que é onde eu atuo e onde eu foco todo o meu tempo. Inclusive é uma das coisas que o Ernesto briga muito, a gente conversa muito e daqui a pouco o Ernesto vai se apresentar para vocês, que é um dos nossos conselheiros lá dentro do grupo também. E hoje meu foco, minha atenção é para o grupo, mas também sou sócio investidor de outros 5 negócios. E também sou embaixador do X-Diamond, que faz parte do Grupo X ali, que é toda essa ecossistema que vocês estão conhecendo de Diamond Cast, de Diamond Club e tal. Eu sou embaixador, idealizador desse projeto, mas o Diamond é algo especial que eu gosto de me colocar como apenas um membro, né? Apesar de ser embaixador, mas dentro dos próprios podcasts, não quis ser o host, eu só quis vir como convidado, porque o Diamond é uma família que a gente construiu desde Gramado, inclusive, desde os inícios, os primórdios que o Jorge estava com a gente. E eu sou o idealizador do XBiz, que é a maior versão de negócio network da América do Sul, que talvez possa ser o projeto mais conhecido, mais popular que a gente tem dentro do nosso catálogo aí, vamos dizer, de produtos dentro desse ecossistema, né? E agora, para eu não falar muito, que eu me empolgo pra cacete, né? Certo. Aí eu vou deixar o Ernesto falar, senão meia hora é só meu. Bom, já que o Jorge já falou bastante, agora é minha vez. Meu nome é Ernesto, para quem não me conhece, hoje eu sou conselheiro do Grupo X, junto com aqui o grupo do Jorge. A gente já trabalha junto desde 2021. Se conhecemos aí por força do destino, mas foi algo que nos uniu, o Roger também. E estamos aqui em Capitólio, fazendo o encontro do Diamond e aproveitando para gravar um podcast. Bom, além de fazer alguns trabalhos junto com o Jorge e a gente fazer um trabalho de conselho no Grupo X, eu faço consultoria e treinamento na área de vendas, sou palestrante, às vezes apareço lá no X-Business e aqui a gente está num grupo de irmãos aqui, então vai ser bem legal esse podcast, tenho certeza que vai ser o melhor. Faz o seguinte, então, assim, ó, vamos bater de recorde de visualização, porque tem que ser um recorde de like. Isso aí. Fechou, recorde de like. Se bater 100 likes, eu entro numa banheira de Nutella. Aí, Lucas Neto. Não, mentira, se bater, sei lá, quantos likes a gente pode colocar assim? A meta de 1000 likes, tá bom? Pra 1000 começar? likes. Mas aí como que a gente não, pode fazer para dar o benefício? Mas veja bem, YouTube é focado em visualizações. Então, já toma essa métrica então aí nós vamos vocês, mudar essa métrica, né? Então, like não dá lucro. Então, verdade, visualização. Então, quantas visualizações? Então, se bater 1000 visualizações, não vamos nem dar like, então. Não, dá like, porra. Dá like, porra. Não, dá os likes, visualização e compartilhamento, hein? Não, vamos, se bater, então, 1000 visualizações, vocês têm que mandar esse podcast para o máximo de pessoas possíveis. A gente vai liberar aqui na descrição desse vídeo um curso gratuito. Isso aí. Agora eu gostei de ver. Fechou. Mas então, a hora que você vê aumentando para bater o 1000, ganhou. Meu time vai colocar. Se não colocar, a culpa é do meu time, não minha. Porque é assim que não, funciona. vamos lá, 1000 visualizações e 100 compartilhamentos, porque o YouTube também... Mas ele rastreia o compartilhamento, sim, com certeza. Esse botãozinho ali. Rastreia?
Sim, com certeza. Porque o compartilhamento faz com que outras pessoas assistam o vídeo também. O YouTube quer que mais pessoas assistam. Não, mas ele tem essa métrica visível lá? Ele não tem. Compartilhar, logo embaixo do vídeo tem lá, compartilhar. Ah, que Tem, é o enviados, não, tem, né? mas ele não tem a métrica de quanto foi. A gente Pra consegue nós, a ter, gente mas consegue eles ver. não. Ah, tá, não tô doido. Viu? Mas a gente tira o print. Os dois e estavam põe. certos, tá? É. Se acostumem, tá? Isso aqui vai ser normal. provavelmente o podcast inteiro, eu e ele discutindo. E o Roger só Mas tentando mas peraí, deixa eu passar o pano. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente não sabe da onde que o senhor Ernesto e o senhor Jorge se encontraram no destino. Então eu preciso saber como é. Eu lembro, tá? Mas eu quero que as pessoas saibam também. Como é que foi do Jorge sair lá do início do XBiz e encontrar com o senhor Ernesto? Como é que funcionou isso aí? Foi, eu História tava. de amor foi eu, ta- essa eu ta- aí? eu tava Foi triste. O Rafael Liga Boi. Eu tava triste, aí eu fui na Scandals lá em São Paulo. Brincadeira. Isso aí já queimou. Tô brincando, não foi nada disso, pessoal. Não, mas é. Não, mas foi o Rafa, foi um cara que também já fez parte do Diamond já. E é um cara assim, que tem muitos contatos e é um cara que sabe fazer. E o Rafa sabe fazer network, né? Sabe Que é o fazer bem. melhor poder das pessoas também, né? O network. Cara, mas o Rafa ele tem esse poder de conectar. Ele tem uma facilidade de, tipo assim, putz, o Ernesto sabe tal coisa. E uma vez eu conversei, tipo, uma vez fazia 6 meses, 1 ano, eu tinha conversado com o Jorge sobre tal dor. Ele, cara, Ernesto, tem alguém te conectar, ele faz essa conexão. O Rafa é muito bom nisso mesmo, né? E até falando de network, que é uma das premissas do evento, acho que a minha história com o Ernesto é um exemplo de como network é algo funciona, né? que funciona, pô, surreal. O Rafa conectou a gente, acho que daí levou você um dia lá pra jantar lá em casa, né? A gente fez jantar. Churrasco. Cara, pós-pandemia, logo tinha acabado, tava acabando Depois a da pandemia. maestria de Cascavel. Primeiro maestria. Primeiro de Cascavel. maestria. Acho que o único XBiz que o Ernesto não participou foi o primeiro, daí veio o primeiro maestria, aí foi a época que tava surgindo o Diamond. Aí o Rafa trouxe, conectou, aí o Ernesto começou a trocar ideia, um pouco mais tímido, ambos, de um lado e tal. Aí eu falei do velho pro Alisson. Falei. Pra quem não sabe, né? Eles chamam ele de velho, tá? Aí velho, eu falei, pessoal, eu falei do Ernesto, aí a gente falou, cara, tem um cara, e a gente tava começando a crescer, então eu tava começando a trabalhar com números um pouco mais agressivos que eu não trabalhava na época. E aí falei, cara, tem um cara que ajudou, deu construir pro Conrado. Eu falei, deu construir pro Conrado. Falei, cara, vamos trazer pra dentro? E nessa época o Conrado ali, antes da pandemia, o Conrado era um puta name Forte, no mercado, né? Falei, cara, vamos contratar ele. Aí a gente contratou o Ernesto para dar consultoria pra gente, aí ele fez acompanhamento do segundo XBiz de Foz do Iguaçu. Aí eu nunca esqueço que o Alex chegou uma época e falou assim, velho, Esse cara não vai aguentar. o velho não vai dar conta, ele não vai aguentar a nossa pressão, Vai não vai... espanar. Não vai. E hoje eu não aguento. Hoje o Alisson não aguenta. Cara, tomar no. Desculpa, não sei se pode falar palavrão, né? Pode. Não vai cair o view, né? Porque aí o YouTube derruba, né? Não, mas ele não Tô falou brincando. nada. Eu tô zoando, tô zoando. Mas ó, teve uma. Essa vez, eu sei que a gente tá indo longe, mas teve uma vez que o Ernesto tinha um treinamento pra dar. E era a mesma época que a gente tinha o Arung Day, que é um festival que a gente sempre vai lá em Curitiba. O Ernesto foi no Arung Day e no outro dia tava onda no treinamento. aula. Eu não tenho essa Isso é capacidade, disciplina, cara. 9 horas, 9 horas. 9 horas da manhã tava lá. Mas aí eu acho que o Ernesto a gente conheceu assim. Primeiro a gente aí contratou e aí a gente foi criando um relacionamento, eu acho. Um auxílio, uma consultoria pra vocês. Então. Foi consultoria, né? Treinamento, montar a equipe de vendas, a primeira equipe de vendas do Jorge. Porque eu não tinha equipe de venda, isso aí Mas mesmo. qual Aí que era a o gente- problema que você resolveu na época? O problema é que o Jorge, eu falei pra ele, a gente pode aumentar as conversões no evento. E aí a gente conversou assim, mostrei por A mais B que era possível aumentar conversões no evento. O Jorge comprou a ideia. Aí eu falei da equipe de vendas, aí a gente montou uma estratégia, a gente estava lá em Porto de Galinhas, fazendo um evento lá da FRT, acho que o Roger estava lá também. Uhum. E lá no evento a gente até teve 2 ideias. A primeira ideia, uma delas foi, vamos fazer um treinamento de 3 dias e chamar umas 30 pessoas e os 3 melhores, 4 melhores a gente põe para dentro. A gente colocou 5, lembra? Legal Sim. essa estratégia aí, hein? É. Treinar, Ficaram uns anos com a gente. treinar e ficaram colocar um os ano, né? melhores faz total sentido. Não, foi uma escola de vendas ali. vendas ali que a gente fez. Porque o que acontece? Quando a gente lançou o X na época, que é um finado Impulsão Digital, que quem sabe pode voltar, Com inclusive. certeza. Quando a gente saiu da pandemia, a escassez de eventos presenciais estava muito grande. Então, no tráfego direto, estava vendendo bastante. E horrores. Aí eu falei, cara, beleza, tinha um time lá, mal e mal, que não sabia vender, tirava pedido.
Aí o Ernesto veio com isso aí, não falou, cara, aumenta a conversão, a gente pode aumentar X%, tananã. Eu não lembro os números exatos para não falar groselha aqui. E aí eu falei, cara, tá, vamos pagar para ver. Aí foi onde o Ernesto trouxe essa estrutura de inside sales que a gente não tinha, né? Inside sales, para quem não sabe, é ter time de vendas interno. Mas aí a gente usamos esse time de inside para ser o field sales dentro do evento. Exato. E Que é pra aí, ser o quê? hã? Que é pra ser o quê? Field sales, Que que é é o field sales? vendedor de campo, né? Que é o cara que vende no No one-on-one ali, né? É, tipo one-on-one. É, que o one-on-one pode ser online, né? Mas no tete-a-tete presencial. ali, olho a olho. E aí, beleza, o Jorge comprou a ideia, a gente colocou lá no X-Business de Foz. E acho que assim, colocar os números das métricas é algo estratégico, então por isso que a gente não vai colocar aqui. Não precisa Mas falar, aumentou bastante, eu diria que aumentou bastante a conversão. Aí o Jorge ele pode falar em termos de quantas vezes aumentou, mas acho que o número acho que é bom, é estratégico pro grupo. É né? engraçado porque hoje em dia o Inside Sales vende mais do que o próprio tráfego, né? Ter uma equipe interna fazendo a captura, né? E aí o que o Ernesto trouxe também é um ponto interessante, porque a gente tinha solucionado um problema de inside, que era para vender o evento, mas lá dentro também aí aumentou o número drasticamente para vender o meio do funil para frente ali, né? Porque antigamente era eu 100% no palco que fazia as vendas E aí o pessoal lá que tava na mesa só colhendo, né? Só colhendo. Aí foi ali, assim, Inside Sales hoje foi um resultado, hoje está sendo importante, no passado foi importante, mas não tanto quanto foi realmente o Field Sales que o Mas que o deixa eu fazer pessoal uma foi. A gente pergunta. pode contar, posso contar um... O caso de Foz do Iguaçu? Não, posso contar um... Não vou falar os números, mas posso contar um pequeno segredo? Pode. Não, mas não vou abrir. Se bater 1000, a gente libera, a gente A gente corta. libera. Deixa esse segredo pro final, Tá mentira. bom, então tá. Não, mas Não, segredo pode no contar, final, fala. Não, vamos deixar mais pra frente. Não, mas Tá. qual é o segredo? Pra contar. Não, eu vou Agora dizer tô pra curioso, vocês. sou ansioso. Não é um segredo, mas assim, pra vocês verem como a venda 1 a 1 ela funciona bem, a gente não vou falar os números, mas pra vocês terem uma ideia. A gente teve um evento em Floripa que tinha um número bem menor de pessoas que Curitiba, por exemplo, mas eu não vou falar em conversões, mas o faturamento quase bateu pau a pau. Sim, tinha. Por Tinha causa um da terço. técnica do quê? Do one Eu acho que tinha um terço de Mas é que a público. gente criou um novo, vamos dizer assim, um novo produto, e com a venda 1 a 1 o faturamento quase acontecer. ficou no pau a pau. Ei, mas deixa eu fazer uma pergunta Certo. aí. Sim. Não, tô tentando lembrar, acho que tinha um terço de. De pessoas, né? Vamos dizer que tinha um terço de prospect. Com outro produto melhor, a gente Não, conseguiu mas ter a em mesma termos de dentro do evento, faturamento. a gente tinha, sei lá, metade, um terço de pessoas. Então, isso que eu tô falando, é um terço. E o faturamento foi quase igual. Ou seja, Foi. a gente teve uma conversão, vamos dizer, em termos de pipeline mesmo, de faturamento, a gente teve quase o triplo, né? Ah, não. Ernesto, Nossos números é absurdo. Mas deixa eu né? fazer uma pergunta. Por exemplo, para um empresário normal, ter um inside sales ali, ter a equipe interna, fazer esse one-on-one, faz sentido também ou só para eventos faz sentido? Qualquer empresa tem que ter um site sales, a gente brinca, né? Mas até um cara que tem e-commerce, né? Porque ele deixa muito lead para trás. Então, e-commerce. Até o caso do Gui, né? Ele colocou uma equipe de Inside site sales e aumentou a conversão lá no e-commerce dele. É Né? que cresceu muito, cara. Não a demanda, mas acho que a consciência, a maturidade de inside sales. Porque o que acontece? A gente teve uma avalanche do marketing digital. Então o e-commerce estava numa venda muito automatizada. Aí os infoproduto, afiliados também estavam numa venda muito automatizada. A galera vai lá, prende o Ninguém cartão quer e compra. robozão, né? Pronto. Só que aí o que começou a acontecer? Cara, a galera começou a olhar, putz, beleza, Pedrinho entrou no carrinho e não finalizou a compra. Por que diabos, cara, não finalizou a compra? Ah, Pedrinho foi lá, se cadastrou no site e não comprou. Então começou a ter um número muito expressivo ali de pessoas que Não finalizava não finalizava, faltava um empurrãozinho para comprar. E aí foi onde eu digo, se colocar alguém para fazer atendimento? Até na época teve muito trabalho de chatbot, mas o chatbot não tem aquele trabalho muito humanizado, que talvez a IA agora possa substituir um pouco isso. Não é uma coisa humanizada, parece que você ainda estava conversando com o robô, com o sistema. Ah, mas coloca uma pessoa. Cara, e começou a tracionar. E aí, é uma das coisas que a gente sempre fala, acho que linkando essas duas coisas, que o Ernesto trouxe, o que você perguntou e o que eu tô falando. Fazendo uma triangulação, e eu acho que essa é uma das maiores qualidades do Grupo X, da nossa parceria, que acho que deu muito match, né? Porque a gente sempre
fui muito além. A gente sempre, tipo, parece que a gente sempre tá um passo além do mercado, à frente do mercado. Então, por exemplo, essa parada do Insight 6 ninguém fazia. Pode falar uma brincadeira? Aqui? Pode. E tem gente que copia, né? Ah, não. Brincadeira não, isso é verdade, né, porra, cara. Não, esse é o lado ruim de ser líder de mercado, na verdade, né? Quando você é líder de mercado, você é o cara que fica testando pra achar novas estratégias, aí beleza, aí você erra 10, acerta a 11ª, e a hora que você vai começar a ganhar dinheiro, a galera fala, caralho, olha lá, acertou, vamos copiar. Aí a galera vai e copia, não erra as outras 10. Mas esse é o preço de ser líder de mercado. Mas eu acho que essa estratégia de Foz vai ser difícil eles copiarem no curto prazo. Ah, não, total. Não, é porque aí essa estratégia precisa ter mais técnica. De Foz não, né? De Floripa. Floripa. Precisa ter, aí é já um Floripa. conceito mais técnico. Eu vou bater aqui, tem uma aranha. Aí, tirei. A concorrência. É a Judite. Concorrência. Aí, beleza. Aí, enfim. Então, essa parte de inovação nossa. Então, nessa época, quando a gente começou a implementar Insight Sales, ninguém fazia. E, cara, aumentou internamente, aumentou ali no relacionamento. Uma outra parada agora que vai crescer muito, tá? Que aí acho que, não sei se o Thiagão vai gravar podcast, acho que era legal o Thiagão falar nisso, que o Thiagão faz isso com maestria, né? Principalmente na parte de venda B2B. É marketing de relacionamento. Hoje um momento é o seguinte, porque que acontece? Tá tendo muita demanda, muito produto, tanto que o que tá crescendo muito é high ticket. Mas para você vender high ticket, se falando na área de infoproduto ou de software, seja o que for, precisa muito relacionamento. E aí não é aquela coisa do dia pra noite, pô, precisa estar lá, precisa dar um mimozinho, dar um vinhozinho, bater um papo. Sempre próximo, né? Que eu, particularmente, não tenho saco pra isso, mas tem quem faz com o Thiagão, por exemplo, que faz maestria, né? Que é sócio do Ernesto na Iota hoje, né? Essas automações aí de bot, e mesmo com IA, não vai funcionar muito se o cara precisar vender. Ele vai precisar comprar com uma pessoa física. Ainda mais se vai vender high ticket, não tem como. Cara, mas baixo ticket vai, velho. Baixo ticket vai, mas acho que high ticket, alto sim, então, tipo... se você vende um produto de alto nível... 50 mil pra cima, já fica um pouco mais complicado. Não, já. É que precisa de uma certa confiança, né? Sim. Pô, você não vai comprar um apartamento, uma casa... Pelo chatbot. Num site aleatório. No WhatsApp, né? No WhatsApp, não vai. Eu brinco que assim, tem muitos, alguns clientes nossos e também do Jorge, falam assim, você compraria um apartamento de 2 milhões sem ir lá visitar o apartamento? Não tem como. Então é mais difícil, né? Então assim, precisa de um vendedor, um corretor no caso, para ir lá e fazer essa venda, né? Então é difícil ir lá no chatbot, o chatbot vender algo de 2 milhões ali no modo automatizado. Por enquanto até agora, né? Não sabemos daqui para frente, mas... Até hoje, no dia da gravação do podcast... Não pode ser daqui a pouco tem uma... É que a gente tá... a gente tá indo para vários viés, né? Mas é que a gente tá alimentando a inteligência artificial ainda, né? Sim. A gente tá alimentando ela com dados, porque em tese a gente vai lá, usa ela, e a gente fala, isso aqui não tá bom. Aí o que ela fala? Opa, fazer isso aqui de certa forma não é bom. Então ela tá começando a criar uma base de dados ali, ela tá tendo um aprendizado e que, obviamente, isso no futuro vai ser usado. Vocês acham que vai impactar, por exemplo, para o pequeno e médio empresário hoje, essas inteligências artificiais na área de venda? Você acha que isso vai? Mas você acha que isso vai mais atrapalhar, por exemplo, a profissão de vendedor ou vai mais ajudar eles? Ou vai ajudar o empresário? O que vocês pensam sobre isso? Cara, vamos lá. Teoria da conspiração agora, tá? Isso não é baseado em dados, é baseado na cabeça do Jorge. Pode ser que eu tenha uma divergência com o que o Ernesto vai falar agora, mas é que a gente... com o Ernesto. Mas, cara, qual que é o problema? Por que eu acho que vai atrapalhar? Porque os malucos não sabem nem lá apertar o botão para fazer tráfego hoje. Então, eu tô falando do pequeno e médio geração raiz, entende? Certo. Eles não têm esse saco com tecnologia, porque eles viram a tecnologia crescer. Os caras viram, às vezes, surgir televisão, surgir rádio, surgir internet. Então, eles têm uma certa dificuldade. É o Alisson mexendo no celular. Então, assim, tem uma galera pequena e média que não tem. Então, assim, IA é como ter um funcionário. Você precisa saber instruir a IA para que ela tenha que fazer o que você deseja fazer. Então, se os caras não sabem nem treinar uma pessoa de verdade, imagina uma inteligência artificial. Então, vai atrapalhar. E aí, você fala, porra, beleza, mas tá vindo a nova geração, Jorge. Só que a nova geração é uma geração que aprendeu a... Se ela tem fome, ela pega um celular e faz um pedido. É diferente da geração antiga, que quando ela tinha fome, ela tinha que ir lá cozinhar, ela tinha que ir lá fazer. Tinha que ir no supermercado, comprar comida. Função pra porra. E na feira, nem sabe o que é feira hoje. E aí os caras não têm essa paciência pra querer abrir um negócio, então, tipo assim... Cara, teoria da conspiração. Eu acho que... Esse pensamento não é um pensamento de hoje?
Por exemplo, hoje a inteligência artificial tem uma certa dificuldade para você ativar essa ferramenta. E se essa ferramenta se tornar fácil o suficiente para o cara ter um vendedor a 2 botões? Já vai ter, falam que já está muito próximo que a gente chama de AGI, que é a inteligência artificial que vai ter ela vai superar o humano. Que ela vai ser ser mais infiel, né, do que ela hoje. Ela vai ter um QI acima de um ser humano. Então já falam que aí 1, 2 anos, né? Então, assim, pode ser que essa inteligência artificial, que é a AGI, ela possa realmente fazer acontecer. Mas hoje existe muito ali um treino ali, você treinar a ferramenta e tal. Assim como você tem que treinar um ser humano também, né? Chegou a galinha do nada aqui, ó. Caralho! Aí tem que ser... Da mesma forma que é um humano, a gente tem que treinar a inteligência. Então, assim... Então, hoje a gente já tem que treinar um vendedor humano, né? Não, mas, cara, mas beleza. Não sei se vai sair num som a galinha gritando aí. Provavelmente. Você quer participar do podcast? Nossa, gritei no ouvido da Betânia. Quer participar do podcast? Sim, ela falou que sim. Tá saindo? Muito? Pera aí, vai falando pra eles aí sobre a inteligência artificial enquanto eu espanto a galinha aqui. Ah, tá bom então. Ela não vai voar em nós não, né? Não, mas o que eu ia falar? O que eu acho? Que o Roger trouxe que pode ser que seja tão fácil. Mas, pô, mandar mensagem no WhatsApp hoje não é fácil? E os tiozão tá lá mandando nudes ainda. Então, não tem lógica, entendeu? Mas é mais teoria da conspiração. Mas tem os empresários de 30, 35, né? Esses já estão um pouco mais antenados à tecnologia, né? Lógico, os empresários que têm mais de 45 mais, já é mais complexo, mas os que têm 30, 35 e tal, ele já tem um pouco mais de contato com a tecnologia, entende? Sim. Então, eu acredito que essa geração de 28 a 38 ali, eu acredito que eles vão ser mais familiarizados em implementar isso aí, entendeu? Que é a minha geração, é a sua geração, Agora vai, corre atrás dela, corre atrás da galinha, corre atrás. Desculpa, gente, o Ernesto falando e a galinha... Não tem que expulsar mais pra lá? Acho que corre Não, a galinha agora vai seguir o caminho dela. Voltou. A galinha quis participar do podcast, mas tá tudo certo. Mas a gente entrou nesse viagem de inteligência artificial, mas, Ernesto, você acredita que vai... Não sei como que é o nome, mas que vai ter aquela renda única pra todo mundo? A gente tava discutindo disso esses dias, né, Como é que é isso, renda única? É porque, assim, cara, a tendência é que a inteligência artificial realmente ela domine a carteira de trabalho. Muito se diz sobre a criatividade. Que a inteligência artificial não substitui a criatividade, mas é igual o Ernesto acabou de falar. Daqui a pouco uma IA vai ter um QI maior que o ser humano. E criatividade é algo que pode ser treinado, pode aprender, entendeu? Então, a criatividade nada mais é do que a gente encontrar uma solução, quer dizer, encontrar um problema e definir uma solução para ela, né? Ah, mas o que um quadro colorido tem a ver com um problema? Porra, tinha um problema de um quadro branco, a pessoa não conseguia passar uma mensagem, ela conseguiu pensar na solução daquela forma passar a mensagem dela. E aí, diz, né, tem muito estudo sobre isso e tal, de que todo o mercado de trabalho praticamente vai ser dominado substituído pela inteligência artificial, que daí não vai ter, seja até robô. Então, fala, pô, vídeo, gravar podcast, foto, não tem, vai ter. O robô do Elon Musk tá aí, já tá começando a fazer as coisas já. A gente tava conversando com o pessoal lá que fechou patrocínio ali comigo lá a construtora, né? E aí eles estavam nos Estados Unidos, eles foram no jogo lá na NBA. Aí eu não sabia disso, eu descobri agora. Eles foram na NBA lá, é o seguinte, você cadastra o seu cartão e aí o mercado é aberto. O mercado lá, a parte marketing lá deles lá. E aí eles têm várias câmeras. E aí você cadastra um Face ID com um cartão atrelado, você pegou na cerveja, já é lançado o cartão. Tipo, não tem nem atendente mais. Aí, ó. Cara, não tem nem atendente. Mas já tem uma loja da Amazon que é assim. É assim você também? Tira do coisa, ele já coloca no seu carrinho, entendeu? Então, na hora que você passar ali no carrinho, ele já tem o RFID, já vê o que tem dentro e já cobra. Então, eu não fazia ideia disso. Assim também, que reconhecem dentro o item. Sim. Se você tirar, ela já sabe e faz o pedido, né? Então, pensa, tipo, pô, antigamente tem uma pessoa lá pra atender. Então, a tendência é que cada vez mais a inteligência vai ter menos pessoas. E aí, o que vai acontecer? Beleza, uma massa de pessoas no mundo sem trabalho. E como que não vai colapsar? Aí vem, tipo, o que aconteceu na pandemia. Vamos aí mandar dinheiro pra geral, uma renda única,
E aí geral vai ficar com essa renda única, ganhando a mesma coisa e é isso. E aí Mas O eu acho Elon que conviver Musk o mundo, fala né? sobre isso, né? É, Tem um ele vídeo... fala? Fala. Cara, mas assim, tá. Agora eu comecei a ficar um pouco mal. Comecei a ficar triste pensando nesse futuro catastrófico aí. Mas vamos voltar agora para um pouco mais da nossa realidade. Nossa realidade do mundo atual. Eu né? quero saber uma coisa. 3 Já que nós quase estamos 5 anos aí, Pi. Não, beleza, pode ser, porque é crescimento exponencial. Já que nós estamos falando de inteligência artificial e eu gosto desse assunto, acho legal. Hoje, o que o Grupo X usa de inteligência artificial? Vocês têm ferramentas? Como é que vocês estão lá? Parte de marketing. Só marketing, mas vendas vocês não estão usando nada ainda. Ainda está em teste, né? Vendas não, a gente não tem nenhuma automação de vendas ainda. Alguma coisa ou outra tá sendo testada, que eu sei que o Kendo que está desenvolvendo. Mas é mais marketing para conteúdo e a gente usa muito para coisas processuais. O financeiro eu sei que usa muito, a equipe de produção usa muito, Tá. tipo para organização de planilhas, para conversa. Então a inteligência artificial usa muito para isso. Então deixa eu reformular essa pergunta que eu acho que vai fazer mais sentido agora. Por exemplo, vamos imaginar agora que você é um pequeno e médio empresário e está tendo muita dificuldade na sua área, agora inclusive na área do Ernesto, de vendas, né? Eu queria saber de vocês, assim, que ferramentas, o que um pequeno empresário poderia mudar hoje na empresa dele, que poderia aumentar as vendas deles, como vocês algum dia já fizeram com a empresa de vocês? Com a inteligência artificial? Não. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, tá. Agora o cara usa caderno para fazer conta. Então vamos lá, o cara usa caderno. Então uma coisa que ele tem que começar a pensar em ferramentas, né? Então tem que ter ferramenta, falando de vendas, tem que ter ferramenta, que a gente fala sempre, eu falo sempre nas palestras. Cara, tem que ter ferramenta para gestão dos vendedores, um CRM, tem que ter uma ferramenta para analisar os dados que vem do CRM. O que é um então. CRM? CRM vem do inglês, né? Customer Relationship Management, ou seja, um software para gestão do relacionamento com o cliente. Então lá a gente consegue ter toda a nossa interação com os clientes da nossa empresa, seja os compradores, sejam os leads. A gente sabe como é que foi a conversa, como que o vendedor conversou, se ele tem lá marcado todas as ações, as atividades que o vendedor fez e tal. Então a gente contém uma massa de dados gigante. Com o uso de ferramentas de analytics, né, de análise de dados, a gente consegue extrair um monte de dados ali e a gente prevê tendências também, né? Então, ali é uma coisa muito importante. Então, falando de vendas, é isso. No futuro também, para 2025, os agentes de IA, né? Então, eles podem substituir, por exemplo, um SDR. Não dá para escapar da IA, né? Não dá para escapar da IA, os SDRs em formato de agente, os atendentes que podem ser substituídos e tal. Bom, isso estou falando de vendas. Se o Jorge quiser falar de outras ferramentas de finanças, um RP, assim, é com ele. Mas mas é voltado para vendas, é isso aí. Para quem não sabe o que é SDR, eu gosto de chamar muito de Hunter, que é o cara que vai lá, acha o potencial, primeiro contato, qualifica e joga pro closer, né? Fazer o fechamento ali. Que aí, por exemplo, eu sei que o Roger, ele quer comprar um apartamento. Aí eu vou lá, janto com o Roger, falo. Aí o Roger fala, não, realmente eu tô com grana pra comprar e eu quero investir em Itapema. Aí eu vou lá, chego pro Ernesto e falo assim, Ernesto, o cara tem grana, o lead extremamente qualificado. Passa a ponte, o Ernesto só chega lá e faz a conclusão de vendas, entendeu? Então, o IA, falando de vendas, eu acho que vai entrar muito, principalmente nessa etapa. Acho que a porta de entrada vai ser com o SDR. Vai ser com o SDR. Porque daí vai trazer um lead mais qualificado, ou para né? quem, por exemplo, quem tem uma clínica, né? Vai ser aquela atendente que vai ser substituída pela lá. Então ela vai receber o lead, fazer o atendimento e, como se fala assim, tipo, já cravar uma consulta e já até marcar na agenda da médica, do lá dentro e já faz pronto. O procedimento ou a finalização. Né? A questão da pergunta que você fez, ela é muito ampla, porque as realidades são diferentes. Pô, você fala assim, a realidade de um cara que tá no vermelho e precisa de vender mais. Pô, pegar o celularzinho e começar a ligar para fazer venda e tentar também. Aí entra uma outra ponto também, né? Porque às vezes a galera pensa só venda, né? E quer vender mais, mas às vezes o cara tá com uma precificação de produto errado, entendeu? E é muito fácil você estar numa precificação de produto errado. Até antes de vir pra cá, eu tava numa reunião lá com o time que a gente tava analisando o plano versus o realizado de janeiro e fevereiro, né? E, cara, quando você desenvolve o plano, você vai lá e fala, você tem meta de custo aqui, meta não sei o quê. Cara, mas às vezes começa a entrar tantas variáveis que você não acaba pensando, é variável de taxa de cartão, é variável de imposto, é variável de
de comissão de vendedor que você quer aumentar ali para vender mais, é variável de inflação, que a galera nunca coloca isso. A única coisa que é muito... Que é a coisa que assim, você percebe realmente que se adapta à inflação é o mercado imobiliário, né? Sim. Porque do nada muda o aluguel, muda o preço que você estava pagando ali parcelado, que assim, ele se adapta. Mas o resto não se adapta. E aí, então, tipo assim, às vezes a galera tá com a precificação errada. Então tá vendendo legal, a conta não fecha no final, entendeu? Então isso é um erro muito comum também acontecer. Sabe um erro também que eu acho muito comum, que mudou muito pra mim, mas poucas pessoas fazem isso? E é um erro que eu acho muito gritante, é fazer o quê? Tem a empresa e tem o pessoal. O que eles fazem? Mistura tudo. Mistura tudo. Ah, não, isso sim. Aí não sabe quanto ganha, não, o pequeno e o médio... Pequeno... 90%, 80%. Cara, mas se o pequeno Só que é difícil. Mudar... Cara, mas é difícil, tá? Isso é aí o Ernesto pode até entrar em divergência comigo, mas assim, tem uma frase que eu vou usar aqui que trabalha muito bem isso. Não sufoca o artista. A galera tem uma neura de quando vai separar o PF do PJ, que eu não vou ter mais dinheiro para viver minha vida. Não é isso. Você precisa ter noção, pelo menos, de tipos de gasto você está tendo com o PF, tipo de gasto você está tendo com o PJ, mas não sufocar o artista, de ambos os lados. O artista pode ser a sua empresa e o artista pode ser o próprio empresário. Porque, o empresário não pode sufocar a empresa e vice-versa, né? Mas, cara, quando eu falo de pequeno e médio, é muito difícil separar. Porque o que acontece? Às vezes tem uma conta lá que precisa pagar e o PF tem dinheiro. Então o cara vai usar para a empresa não ficar negativa, entendeu? Depois a empresa... Só que qual que é a ordem? Eles deviam lançar, aí que vem a bagunça, que não lança o controle. Então agora não é nem separar. Na fase do pequeno e médio é controlar. Esse é o problema. Controle de finanças PF e PJ. Não separar, porque não tem como. Porque hoje é muito comum usar cartão de crédito, porque às vezes consegue um limite maior e tal. Eu por si só passei por isso. Até o ano começando no final do ano passado, eu passava muito por isso. Final do ano passado não, a gente tá em 2025, né? Até final de 2023. E é normal isso, cara. Não adianta, porque senão começa a sufocar e a empresa não começa a ter desenvolvimento. Porque a gente vive, a maioria dos empresários são bootstrap. Os caras cresceram com o seu próprio recurso. Se não tem eles como PF aportando recurso pro negócio, quem que vai aportar? Então a empresa não vai sobreviver, entendeu? Sim. Ela não aguenta. Não sei se você diverge. Não, é que acho que o grande ponto aqui que o Roger quis dizer é assim, vamos supor, o empresário ele fatura 30 mil. E aí, muitos empresários, por não ter a gestão financeira, muitos só enxergam o faturamento. Ele esquece que tem custo. Ele tem 30 mil ali. Ele tem 30 mil, mas ele tem 20 mil de custo para vender os 30 mil. Então, teoricamente, só sobraria para ele 10. Mas ele enxerga os 30. Então, ele começa a focar nos 30. Mas e aí ele sobre os 10, ele vai lá e usa os 10. Então, aí beleza, aí tem os que estão um pouco melhor, que ele sabe que ele fatura 30, tem 20 de custo e sobra 10. Aí só que assim, ele não se contenta com os 10, ele fala, não, mas vamos esse mês gastar 12. Aí ele pega 2 ali da empresa, a empresa já fica meio que no negativo, entra e aí começa uma pequena bola de neve. Então essa que a gente fala, é a gestão financeira. Então a gente tem, se você tem 30 mil de faturamento, 10 mil vamos dizer, pagando seus custos, lucro ali líquido, beleza, você tem 10 mil, o ideal é você gastar menos, gastar uns 7, para sobrar uns 3 ali na empresa, para que se no mês que vem você não conseguir vender os 30, você não fica sufocado, né? Total. É uma gestão financeira, isso é basicamente são números, né? E o outro ponto que a gente estava falando, que a gente entrou nesse viés, além da precificação, um grande erro, que a gente até traz de conteúdo, é a análise de regime de competência e regime de caixa. Porque a galera, o que acontece? Às vezes faz uma venda lá de R$1.000, só que ela parcelou em 4 vezes as vendas. O cliente parcelou. O cliente parcela, ou seja, o cara vai receber naquele mês, a empresa, R$250. E às vezes o custo para entregar aquele produto é 500. Então ele vai ter que colocar do bolso dele 250 na frente para receber depois esses dinheiro de volta e mais o lucro dele, né? Só que assim, se eu te cortar... Ele falou tirar do bolso dele. O ideal, o empresário ter isso em caixa. Tem caixa. Que aí ele tiraria do caixa da empresa para segurar os 250 para quando entrar... Por isso que é importante dividir certinho. É isso aí. O que é da empresa, o que é dele, o que é para investimento, o que é para manter. E é o lance que eu falei, que assim, se você sobrou 10, não é você tirar os 10, é você deixar 3... na empresa ainda e só usar 7. Então, porque você fica com os 3 em caixa, né? Então dentro da própria empresa o cara tem que ter um só para investimentos futuros, um só para controlar caixa,
Tipo, controlar custos internos. Fluxo de caixa. E ainda deixar talvez uma reserva de emergência para Com uma certeza. possível alteração de, sei lá, Com certeza. fornecedor mais caro, quebrou peça, alguma coisa. Esse é o cenário ideal, Ideal. raro em Ah. grandes empresas, cara. Assim, uma das coisas que eu aprendi dando consultoria e mentorias é que eu olhava as empresas e falava, caralho, essa empresa... Você já passou isso comigo, né? Que você veio numa jornada longa comigo que a gente olhava a empresa e falava, caraca, que empresa top. Daí a gente ia lá fazer assessoria de marketing e falava, cara, meu Deus do céu, os caras são mais perdidos que a gente. Tem uma história muito engraçada, que óbvio eu não vou citar nome, mas vou citar o nome fictício, da empresa da Maria. Cara, a gente foi dar consultoria para a empresa Maria e faturava, se não me engano, acho que 40 milhões ano. Era uma construtora. A gente chegou na empresa da Maria e o controle financeiro dela era um livro caixa. Cara, você tem noção disso que a gente tá falando de 2024, a gente acabou de passar, sei lá, uns 20 minutos falando de inteligência artificial. História de página. O controle era entrada e saída do livro caixa, mano, aquele dia eu falei, é bizarro, velho. Mas é normal, porque a galera não tem essa noção, essa consciência do que a gente tá falando, entendeu? Eu acho que às vezes a pessoa, ela tá acostumada com o que ela aprendeu e ela tem receio de mudar. Eu acho que pessoas, por exemplo, eu conversei com outros Diamonds aqui, que tinham empresas familiares que são tão bitoladas ao próprio processo que não querem mudar por medo de não dar certo, por medo de... Só que eles só vão descobrir que dá certo depois que alguém vai lá e força acontecer. Então, às vezes, por exemplo, essa mulher aí, ela tinha Como é essa musiquinha agora, pessoal, que vocês estão achando um efeito sonoro? Tinha uma Ela tinha uma empresa tão consolidada daquele jeito que eu acho que se ela achava que se ela fosse para uma planilha, se ela fosse para um CRM, ia dar tudo errado. Então acho que falta sempre uma pessoa. É medo, né? É medo. É medo do novo, né? Às vezes, né? A galera tem muito medo. Mas medo. às vezes Só é uma que- mudança pequena, Só né? que isso é um puta de um problema, sabia, Roger? Porque acontece? A galera que tem uma empresa mais tradicional, essa galera começa a passar de geração para geração, lógico, algumas têm um lucro já tem um caixa, tá estruturado, outras não, e outras que começam já a gerar uma receita legal, um giro legal por mês, elas entram num problema do seguinte, elas não têm noção dos números, elas não sabem o que é lucro, o que é custo, elas veem o dinheiro entrando na conta e elas começam a gastar aquele dinheiro. E aí, cara, às vezes surfa o que o Ernesto falou, vai lá e pega mais 2 mil naquele mês, começa, sabe, tem dinheiro na conta. E aí começa a virar uma bola de neve gigantesca, né? A gente também teve alguns casos similares, eu acho que o Ernesto deve ter conhecido mais gente, de construtoras que estavam vendendo um empreendimento para pagar o que já foi vendido, para poder subir o que já foi vendido. Aconteceu. Por quê? Porque entrou nesse limbo financeiro Falta má gestão financeira. total. Então, tipo, acaba, tem dinheiro, é aquela coisa, não, abre a conta, tem dinheiro, mas peraí, o quanto daquele dinheiro é para você? A galera não tem noção o quanto que custa R$1 para eles. Pra sobrar R$1 para eles poderem ir lá comprar uma bala, às vezes é 100 mil, 200, 300 mil, às vezes tem empresa que é 1 milhão, velho. Mas agora você me fez pensar um negócio. Por exemplo, vocês estão falando que as pessoas, às vezes, elas não têm noção sobre o quanto que entra, não tem. Mas é porque talvez alguns empresários, eles são mais específicos na área deles do que às vezes nessas contas. Para vocês, faz mais sentido eles realmente se botarem a cabeça, aprender a lidar com números mesmo que eles não gostem, ou eles contratam alguém porque sair do operacional de algumas coisas faz sentido para eles conseguirem crescer? Tipo, eu sou ruim com financeiro, sou ruim com vendas, sou ruim com precificação. Você acha que vale mais a pena eles contratarem tipo um mentor, contratarem alguém lá para dentro, ou eles vão ficar tentando se forçar sempre a fazer algo que eles não querem fazer? Eu vou falar minha visão. Assim, eu acho que todo empresário tem que saber um pouco de cada coisa na empresa dele, pelo menos para ele ver quando ele contratar se o cara que o cara tá fazendo tá certo ou errado. Perfeito. Então, como é que ele vai criticar o trabalho de um terceiro se ele não sabe se o que o cara tá fazendo é certo ou errado? Exato. Então, aí ele vai ter que acreditar 100% no que o cara tá falando. E às vezes pode acontecer de você cair na mão de um profissional não tão bom, e aí, beleza, aí você lascou tua empresa. Então eu acho que ele tem que sim saber de Tem áreas pouco de estratégicas da empresa. Por exemplo, vendas, marketing e finanças, ele tem que saber. E gestão de pessoas, minimamente para tocar o dia a E dia. em que momento que ele dá esse pulo de ele, beleza, eu sei, agora eu contrato? Tem um momento que a pessoa se toca disso? É natural? Ou vocês podem falar isso? Tipo, tem um momento que ela decide? Sim. Não, eu assino acho que- embaixo, pode falar. Eu acho que qualquer momento da empresa. Até que você começou hoje, você já tem que saber minimamente algumas coisas. Mas que momento que eu contrato? Eu assino embaixo que o que o Ernesto falou tudo.
Eu acho que a gente tem que contratar pessoas que são melhores que a gente, mas a gente tem que ter noção do que a gente tem que fazer. Então, assim, tem que ter. Mas essa pergunta, que momento eu contrato, ele vai ter que olhar para as finanças dele. Por quê? Existe um momento que você tem que ter a paciência ali. O que acontece? Existem duas moedas, tempo ou dinheiro. Ou você pode conquistar alguém para ajudar nas suas dificuldades por equity, que é o equity, porcentagem da sua empresa, ou você pode contratar essa pessoa pagando por valor, salário. Né? Por salário. Só que é o seguinte, cara, você não vai conseguir contratar um mister financeiro pagando R$2.000 por mês. Isso que eu ia falar. Você vai contratar um M1, M2? Por isso que as grandes empresas, elas têm dinheiro para contratar caras bons, então elas pegam os melhores, né? Entendi. Então ela pega lá uns caras bons, muito bons e beleza, elas têm o melhor do As mercado. empresas grandes engolem o mercado, é isso? Elas Tende pegam por causa os- disso. Agora, por isso que o pequeno e o médio, ele tem que conhecer, porque ele não vai contratar um cara tão bom quanto, mas ele tem que estar ali pode próximo. treinar, Exatamente. né? Pode treinar, pode pôr em treinamentos, em cursos, né, de terceiros, mas sempre acompanhando lá o dia a dia do Exato. cara, entendeu? Então, Eu, particularmente, sou contra terceirizar, tá? Eu Tipo também. assim, terceirizar marketing, terceirizar finanças. Você pode ter uma assessoria financeira. Você pode ter um cara que vai te ajudar com investimentos, que vai te ajudar com relacionamento de banco, essas paradas. Aí eu acho, assim embaixo tem que ter. Agora, um cara que vai fazer a sua administração financeira... o dia a não, dia. aí, o dia a dia. aí não rola, aí é embaçado. Então, tipo assim, tem que ter alguém interno, e aí tem que ver a sua capacidade de pagamento. Aí, o que o pequeno e médio tem que falar? Beleza, que momento contratar? O que tá me tirando do sério, o que tá me tirando de ter resultado e o que eu sou muito ruim. Então, ele prioriza aquilo. Então, se ele é bom em vender, cara, foca em vender, foca em trazer receita para casa e, em vez de contratar vendedor, contrata alguém que vai cuidar das finanças, entendeu? O problema do empresário brasileiro é que eles crescem vendendo. Só focar E aí no não sei se vender. eles cansam de vender, que eles não, agora vamos contratar alguém aqui para vender. É quebra. E não vende igual ele, porque ele sai, aí quebra, porque não sabe traz treinar resultado, o cara. não sabe treinar o cara, e aí contrata um financeiro meia boca, porque contratou um vendedor ali meia boca também. Então, cara, foca e fala, putz, beleza, eu faço dinheiro para a empresa como? Eu faço dinheiro para a empresa fazendo isso aqui, ó, vendendo e tananã. Então eu vou focar em vender e tananã e vou trazer alguém para assumir, tá? Um momento de contratar, cara, é um momento que tem caixa. Ou um momento de risco. Eu não tenho caixa, Jorge. Equity. Se você quer crescer. Cara, hoje acho que pelo patamar, que não é nem grande que eu construí, mas pelo relacionamento e tudo mais, hoje, cara, não passa uma semana, acho que sem eu receber uma proposta de alguém querendo que eu seja sócio da pessoa. E a primeira coisa que eu falo, tá, o que você quer de mim? Eu falo, eu quero que você me ajude nisso e isso aqui. Eu falo, desculpa, eu não tenho tempo pra isso, cara. Você vai criar uma expectativa de que eu vou, sei lá, assumir o seu marketing. Não faz tem, sentido. mal e mal eu faço pro meu lá, eu vou fazer pra sua empresa. Então você precisa abrir equity pra fulano de tal, que vai te ajudar nisso que você quer. Agora, se você quer um conselheiro, você quer não sei o que, aí é smart money, né? Aí é outra história, como em outras empresas que eu acabei entrando. Mas agora, se não tem dinheiro, é equity, cara. Não tem outra saída. É dividir pra multiplicar, pô. Eu acho que eu adicionaria mais uma terceira opção, que é o cara fazer curso, aprender, se debruçar ali para aprender minimamente. Aprender, no começo ele vai ter que fazer. Porque assim, vamos lá, Fazer, o tem cara é que pequeno fazer, empresário, né? Depois que ele estudou. fatura 10 mil, vai. Ele não recebe muita boleto e muito, vamos dizer assim, emissão de nota. Faturando quantos meses? Sim, uns 10 mil não, tô falando 10 10 mil, mil. 10, 15 mil, não é assim. Então dá pra ele fazer, Tá igual minimamente ele dá pra fazer. Agora, lógico, começou a faturar 30, 40, opa, beleza, vai começar a ficar tem que mais colocar tempo. uma pessoa. Aí já coloca uma pessoa, mas ele já tem fôlego financeiro pra Total. pôr uma pessoa, que é o que o Jorge Não, falou, ele- pagar ele 3 tem- pau, 4 pau, mas ele já consegue acompanhar essa pessoa, ele consegue analisar, pô, você tá fazendo errado isso aqui. Então o aqui, isso aqui. crescimento é meio que assim, ele estuda, entende do negócio, fatura ali seu 30, coloca uma pessoa. Estuda outra área, fatura 80, coloca outra pessoa. Isso aí, fatura 100. mais ou É por menos. Aí isso vai que- quebrando as barreiras e colocando uma pessoa. Por isso que é o Grupo X, né? Tipo assim, o foco é pequeno e médio empresário. Ele aprende pra colocar. Então, assim, Total. a pessoa aprende
ele vai treinar uma pessoa, ou ele vai contratar uma pessoa e vai acompanhar, mas ele sabe o que tem que ser feito. Nossa. Não é aquele cara que, pô, não sei nem o que é um DRE, pô, mas, então, cara, vai lá vai fazer um treinamento, vai ler um livro, aprende minimamente o que é pra... Agora eu vi um erro. Mas, mas respondendo isso que você falou, eu vou lançar um livro chamado Fases do Empreendedor. Nossa, vou bem na hora que eu tava fazendo merchan. Repete, peraí, o que você Vou falou uma aranha em mesmo, mim, Jorge? bem na hora. Aí, carai. O que você falou mesmo? Eu vou lançar um livro, tá? Fases do Empreendedor, que é justamente sobre isso que a gente tá falando. As fases que o empreendedor passa. Porque, cara, tem a fase do autônomo. Autônomo é maravilhoso. O cara vai lá, presta serviço, pega o dinheirinho e coloca no bolso. Vai embora. Tem a fase do empreendedor. Começa a contratar uma pessoa ali e tal. Já começa a ter que pagar aluguel, começa a pagar umas coisas. E aí tem a fase que o cara começa a se tornar o CLT empresarial. Que a empresa começa a crescer. Nessa fase é a hora que o empresário ganha menos dinheiro. Porque ele precisa reinvestir na empresa, tem mais funcionário, a empresa tem que criar vida, o custo é maior e ele precisa começar a desenvolver estratégias para crescer. Aqui é o momento que muita gente se quebra. Aqui é o momento que muita gente quebra, aqui é o momento que muita gente se perde, é o momento que muita gente não entende, volta para trás, decide dar um passo para trás. E é o momento que aí você para. Cara, quando você passa dessa fase, aí é para cima. Aí vira o gestor que a gente fala, né? O nível gestor, aí o nível CEO, aí chega no nível governança, né? Aí a hora que chega no governança, aí vai embora. Se você olhar num gráfico, tem pessoas que é tipo um arco, né? Chega, faz lá, começa a faturar isso, e daí dá errado e cai. Então o arco na verdade tem que ser aqui, começa a ficar monótono porque para de ganhar dinheiro ou até abaixa um pouco para depois exatamente. Ele abaixa. Ele abaixa. Ele olhando como isso. Ele olhando como empresário, ele olhando o PF dele, ele abaixa. Porque é isso que a pessoa... Então. Exatamente. É um S invertido, ele faz assim, né? É um S invertido. Exatamente. O Ernesto matou... Por isso que nós é foda. Então as pessoas têm... Pelo menos o negócio de bombeiro empresarial, S invertido. Esse S invertido, então os empresários têm que cuidar então nessa parte, porque eu acho que deve ser uma parte muito crucial. Você já está elaborando um negócio aqui, né? Mas é uma parte muito crucial, porque provavelmente é onde muito empresário está errando, porque ele não quer deixar de ganhar dinheiro, porque, tô ganhando 80 mil, agora eu tinha um prolabore de 15 e agora eu tenho de 5 de volta, porque eu tive que contratar 2 pessoas. Exatamente. E como que a pessoa quebra essa crença? Como que ela sai disso? Aí vai pro método TESS. Não, calma. Mas como que ela quebra o ego sem ir para o método TESS, tecnicamente? Não, cara, aí é a maturidade. Aí que entra o grupo X, que o Ernesto falou. É por isso que o cara saber o que tem que ser feito e ele começar a participar de treinamentos, né, imersões como XBiz, maestrias, mentorias e escambau, a partir daí ele começa a criar uma maturidade, que ele começa a entender, opa, peraí, é uma fase que eu vou crescer, é uma fase que a minha empresa está crescendo, entendeu? Entendi. Isso é consciência. Porque qual que é o grande problema que a pessoa se perde? Ego puro. Ego puro, que o cara tinha 30 mil reais, que ele podia ir lá no restaurante XPTO, podia ter o carro YX e não sei o quê, e depois ele tem que dar uma reduzida na vida dele. Tem muita gente que não consegue conhecer uma realidade de vida e não quer dar espaço para trás, aí se perde. Aí esquece. Isso é frustrante mesmo, cara. Questão de expectativa, né? Você criou uma expectativa na sua vida, aí você quer ter uma maior ainda, mas não quer passar pelo processo de estar lá. Sim. Não aguenta. Não aguenta. Porque vão ser alguns meses ali que ele vai ter que trabalhar às vezes mais, tirar menos da empresa. Ele vai ter que com maestria tomar esse choque aí. É isso aí. Lá ele toma, né? É isso aí. Então por isso que a vida do empresário não é fácil. Então, ele está próximo de pessoas, e a gente fala da ambiência também, né, lá no X, né? De você estar próximo de pessoas que têm a mesma mentalidade que você, isso é importante. Porque não é fácil. Então, assim, a tendência é você cair ali, a sua energia, seu pensamento. E aí você tá perto de pessoas que têm a mesma mentalidade que você, te impulsiona, né? Tipo o Diamond, no caso. Então, tipo o Diamond. Por que a gente tá aqui hoje? Porque, cara, assim, segunda-feira, eu brinco que é uma bateria do CEO, né? Tipo, você dá aquela injetada de energia para terça-feira você voltar com o gás todo, né? Porque a bateria descarregou, você vai ter que dar aquela recarregada. E eu falo por mim, tipo, por isso que eu comecei o podcast falando que eu sou um membro, porque eu me recarrego aqui também. Eu também tenho meus problemas, Lógico, também tenho todo mundo tem. Até o Elon Musk tem, né? Agora tem, lógico. Cara, fala assim, Jorge, você não tem problema financeiro. Pô, como não? Eu vou lá, traço um plano que no mês Y era pra ter batido X valor, eu chego lá e bateu X dividido por 2. Aí, como que isso não é um problema financeiro? E todo o planejamento, e todo o desenvolvimento, e todo o tempo investido pra isso,
Então, tipo, tem como qualquer outro business, entendeu? Você falando isso me fez lembrar o podcast que eu fiz com o Félix, que ele falou uma frase muito sábia. O empresário tem medo ou tem vergonha de pedir ajuda. Isso é verdade. E eu acho que é aí onde, por exemplo, assim, mesmo se o cara é pequeno, médio ou gigante, eu acho que o ego acaba batendo nele de ele não querer pedir ajuda. E ali, às vezes, por exemplo, na Diamond, numa conversa de 1 hora, o cara pode dar uma guinada na vida dele diferente. Com certeza. Fazendo merchan do Diamond agora em tese, mas é por isso que eu lutei tanto para que o Diamond tenha esse ecossistema, que não seja um lugar de ego, que não seja um lugar de status, porque se a gente começa a trazer muitas pessoas que entram aqui por status, começa a criar de novo essa barreira de, se eu for falar, os caras vão rir de mim. Se eu falar meu faturamento, o cara que fatura 100 vezes mais, né? Porque isso até tem aqui, cara, essa discrepância, acho que fala, né? Mas não esse medo que ele tem não acontece. Não, as pessoas porque não estão, elas querem ajudar, mesmo se ganha pouco ou muito. Cara, foi muito engraçado, já aconteceu momentos da galera, porque eles, assim, acaba entrando pessoas novas, acaba saindo, é um ciclo anual, apesar de ter muita gente que tá aí 3, 4 anos já com a gente, mas acaba entrando pessoas saindo, né? E já aconteceu o fato da galera chegar e sentar assim na mesa, conversar, sair e depois falar assim, cara, eu tava conversando com um cara e eu não sabia que ele era milionário e não sei o quê. Exato. E eu consegui trocar ideia de igual para igual, tipo, porque realmente aqui a galera tira essa máscara. E aqui no Diamond tem isso, tem milionário, tem bilionário, já passaram bilionários também já, bi com B mesmo. E tem pessoas que ganham lá centenas ou até mesmo dezenas de milhares de reais por mês, pô. E, cara, eles se ajudam. E tem o cara que fatura milhões por mês, que às vezes está ganhando menos do cara que está faturando, sei lá, 80 por mês. Porque a margem de contribuição, por causa do alto custo. Olha que loucura isso, entendeu? O cara que está faturando milhões tem erros que pequenos não cometem e pode se ajudarem. É bizarro. O Diamond é um bagulho bizarro, cara. É um atalho, não é? É uma parada assim. Um atalho assim pras coisas. Eu até falo assim, a galera que às vezes se frustra com o Diamond, é raro, nunca aconteceu. O nosso NPS é altíssimo aqui. Mas assim, eu sempre falo, quando uma pessoa está começando a perder aquele encanto, eu falo, cara, faz o seguinte, vá para outro, conhece outro Mastermind que volta, como já aconteceu várias vezes já, né? Galera, seguinte, antes da gente terminar esse podcast que foi top demais, a gente teria agora, sei lá, umas 8 horas de conversa. Mas nosso dia já tava claro, já tá de noite. Até amanhecer, hein? Já tá amanhecendo, já Não, se me der um vinho aqui, filho. Acabou, nós conversaremos. Mas assim, ó, só pra falar pra galera... Eu tô preocupado com, desculpa te cortar, tô preocupado com o nome do podcast. De galinha e a gestão de pessoas. Inteligência artificial e galinhas. O que isso tem a ver? Assista agora. Rock tocando no fundo. Verdade, babaca. Aranha entrando na minha boca. Ih, Homem-Aranha. Mas antes da gente terminar, a gente vai ter vários podcasts. O Jorge e o Ernesto vão aparecer aí, lá no Chile também, vai aparecer em vários lugares. Mas antes de terminar, a gente tá tendo um ritualzinho aqui muito legal, porque todo mundo nem sabia. Esse ritual vai pegar. Você vai descobrir agora. Eu sabia. O ritual. Você conhece o ritual? Não. A gente vai... Ritual é bom, vai pegar. Legal, gostei. O ritual é o seguinte, Ernesto, você vai usar uma roupa de índio... Não, tô zoando. Te amo, Ernesto. Vai pular ali na represa ali, né? Calma, Ernesto, você pode pular. O ritual é bem simples, eu quero que cada um agora deixe pras pessoas aqui um problema que vocês tiveram na vida muito pesado ou que te atrapalhou muito, mas que vocês solucionaram e agora vocês sabem como solucionar. Porque a ideia é que as pessoas assistam isso e entendam esse atalho que vocês passaram, entendeu? Então é um problema, uma solução, uma dica que vocês passaram, tipo, eu fiz isso, deu muito errado, mas eu consegui corrigir assim, eu acho que assim seria bom pra vocês. Cara, o que eu vou falar, sei lá, tantos viram, né? Isso aí parece o livro do Diamond, sabia? Muito bom. Viu? É o livro do Diamond. Cara, eu vou... Eu tenho que falar o problema e a solução? Por exemplo, assim, ó... Porque daí é muito extenso. Não, igual o nosso amigo Félix falou. Cara, eu passei muito tempo da minha vida não pedindo ajuda para as pessoas. Até o momento que eu descobri que quando eu pedi ajuda, eu conseguia economizar meu tempo e ganhar muito mais dinheiro, porque eu aprendi de uma forma mais rápida. Cara, eu não vou falar um problema, tá? E pode ser meio ilusório o que eu vou falar aqui, mas irreal, porque é só quem viveu sabe o que é. Mas eu já tive uma trolha de sei lá, vamos falar, uma trolha de meio milhão, e eu tinha 48 horas para resolver. Se eu não resolvesse dentro dessas 48 horas, essa trolha poderia ficar menor, ou ia ser isso que eu ia ter que arcar com o resto da vida. Ou seja, era tipo um curto espaço de tempo com um big problema. E eu entendi que com as pessoas certas e com as estratégias certas, é o impossível que isso
aparenta ser impossível, possa ser possível, entendeu? Então eu acho que o que eu deixaria de solução é esteja rodeado de pessoas que com uma trolha dessa, por exemplo, você possa bater um fio ou ficar uma madrugada desenvolvendo ou passar horas de ir para essa batalha com você que vai ser solucionado porque vão pensar em N estratégias para isso. Eu acho que a solução, para ser resumida em poucas palavras, seria isso, né? Lógico, poderia trazer quais foram as estratégias e tal, mas aí seria horas. Então acho que ter as pessoas certas para poder contar os seus problemas. Eu acho que não ter esse ego igual o Félix falou. Então acho que esse problema que eu tive de ter essa trolha em tão curto prazo, tempo para resolver, e eu estava com as pessoas certas, que inclusive o Ernesto era uma delas. Eu? Então, Não sei saiba qual quem é. está andando contigo. Saiba contratar, primeiramente, porque acredito que muitas pessoas vieram disso. Ou saiba estar Então, saiba contratar, treine eles e faça eles acreditarem no mesmo propósito. E que saiba você. estar do lado de pessoas certas. Exato. É porque assim, existe. isso- Eu poderia falar só estratégia, mas não. Porque às vezes você pode vir a trolha, existe dois tipos de pessoas. As que vão falar, Não vamos dá certo. junto, vamos resolver, e as que vão falar, foda-se, o problema é teu, se vira aí. E é normal, cara, quando você tá num ambiente errado, a galera fala, foda-se, se vira aí, né? Sim, Mas o Ernesto foi uma dessas pessoas. obrigado. Aí, Ernesto. E essa trolha de meio milhão virou 1 milhão. Porque nós é pique. Positivo. Positivo. Ah, tá, entendi. Então, Positivo. fala da trolha. Não, pode falar. Da trolha. Não, eu acredito que tem um ponto, acho que eu falo bastante isso até nas palestras lá, que assim, eu sou formado em engenharia, você sabe, trabalhava na área técnica, já falei 1000 vezes, mas acho que quem está assistindo acho que não sabe, era desenvolvedor, trabalhei como gerente de engenharia e tal, e aí resolvi ir para a área comercial. Não sabia vender, galera, tipo 28 anos, não sabia vender, e fui para a área comercial. Então, tive que ganhar aprender. mais? E aí fui ter que aprender a vender na raça, pessoal. Então assim, mas em 2000 não tinha internet quase. Como que se aprendia? Pô, eu lembro que mais dois que a gente entrou nessa mesma empresa, a gente comprou uns livros da Amazon em inglês lá e começamos a ler e tal, e aprender. E, cara, e foi assim, na tentativa e acerto. Por isso que eu falo muito de aprender é muito importante, né? Por isso que eu falo muito aí do X-Business, né? Do Maestria. Você fazer cursos, assim, é muito importante, porque, assim, o grande ponto, eu acho, que é o empresário abrir a mente dele, que ele pode aprender qualquer coisa. Não só sobre o produto ou serviço dele. Total. Ele pode aprender sobre finanças, ele pode aprender sobre marketing, ele pode aprender sobre gestão de pessoas, e ele tem que aprender. É lógico que em algum momento da empresa dele ele vai parar de fazer isso, né? Mas no começo que você perguntou é isso, ele vai ter que fazer de tudo. Ele vai ter que às vezes até que entrar lá no RP, emitir nota fiscal, ele vai ter que dar baixa no boleto, vai ter que fazer. Esse é o processo que as pessoas não querem passar, mas é que faz toda a diferença. Aí o que acontece? Ele não faz isso, aí fica aquele monte de boleto, ele olha assim, puta, não paguei mês passado, aí começa aquela bola de neve que a gente fala. Então assim, o grande mensagem, né, acho que a gente pode passar aprenda a fazer um pouco de tudo. E aí, quando você começa a ter dinheiro, ou sua empresa está bombando, contrate pessoas boas, né? Contrate pessoas boas. Legal. Pessoas e Processo. Qual que é o seu arroba, Ernesto? Ernesto Morechita. Como é que escreve Morechita? M-O-R-E-C-H-I-T de tatu, A de amor. Morechita. Ah, E de você, amor. meu amigo B Roger de Costa? baixinho, C de coração. Voltou. Arroba Jorge Cotes, vai estar aqui Como é que embaixo. é O meu Cotes? e o do... Como é que é, Gotes? Vai estar o meu e o do Ernesto aqui embaixo. K-O-T-Z. Repita comigo. K-O-T-Z. Aê, muito bom. E agora você fala, o que se tiver mais de 1000 visualizações e 100 é compartilhamentos, o que eles vão ganhar? Eu vou dar um curso Códigos de Engajamento. Nas redes sociais. Não, de equipe. De equipe. Legal. Já que a gente falou de pessoas, Perfeito. 10 ferramentas. É um curso com 10 Mas ferramentas vamos colocar uma práticas. copy. Vamos colocar a copy. Como fazer o seu funcionário fazer o que tem que ser feito. É isso aí, Gostei. boa. Entendeu? por isso que é o Esse é o Ernesto. curso. 10 ferramentas práticas para vocês aplicarem, fazer seu funcionário fazer o que tem que ser feito. É. Sem a sua presença. E sem reclamar. E sem reclamar. É. No! Essa R$ 1.997 esse curso. Gostei. Vai estar aqui. 1000 visualizações. Viu, rapaziada?
como é bom Não, assistir isso no episódio até o compartilhamento, final? sem compartilhamento. Vai tirar o print e Ah, é pôr sem lá. compartilhamento? Ah, os dois. É Os sem, dois, é sem, é um indie, né? Bateu 1000. Mil que eles podem ter controle e sem compartilhamento que a gente controla. Beleza. Dá um print lá. Bateu e- 1000 ganhou. Apesar que eu não sei se tem isso aí não, mas eu vou conferir depois. Tem sim. A gente vai dar Eu um não jeito. sei não, eu sei que tem um botão, mas não sei se tem estatística. Dá um jeito. Não, já bom. O Ernesto falou que tá falando. Te Galera, amo, Ernesto. foi um prazer imenso ter vocês dois aqui. É de grande valia ter a presença de vocês. Espero que nos próximos episódios a gente tenha nova conversa pra gente falar de copy. Que legal. Falar de Marketing. marketing que a gente não falou. difícil. Falou de grandes A gente negócios. podia ficar um dia inteiro aqui, daria 39 mil podcasts. É, a gente vai fazer um cook talk, um cozinhando Cook e talk conversando, legal. que a gente bate um papo melhor e resolve muito mais isso. Não, se vocês gostaram... Nossa, vacilei. Se vocês gostaram, Guerreirinho. eu tô enrolando, eu tô devendo, eu sei. Ai, solta. Mas aí eu lanço meu podcast. Falo assim, tem que ter comentário. Fala, caraca, Jorge. Gostei, Jorge, gostei. Pá! te amo, Jorge. Não, vai, aí eu faço. Como é que eles vão escrever isso? Vapo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast até aqui. Foi um prazer imenso. Tem mais podcasts aqui de Capitólio e também dos outros. Pato Branco, você ia falar? Eu ia falar Pactólio, eu não sei o que eu ia falar. Mas Mistura aqui de de- Capitólio, mas então muito obrigado e até a próxima, galera. Até, meus Até a lindos. Até a próxima. próxima temporada, hein?